Vamos para o quarto momento, que é o sair das fraldas. É o quarto momento onde entra esse quarto traço de caráter. Bom, a criança, ela tem mais controle nas pernas, né, nessa fase, e é o período de 2 anos e meio a 3 anos e meio, tá ok? Então ela começa a desenvolver melhor as perninhas dela. É quando a mielinização, ela chega, quando ela chega nessa fase, ela começa a mielinização, tá? Que está mais nessa área, quase na lombar aqui, bem na parte lombar. A mielinização vai fazendo essa capa, vai moldando aí, e é bem quando começa o controle do esfíncter anal, tá? Então, antes, ela não tem o controle dessas necessidades dela de cocô e xixi, tá? Então, ela simplesmente faz na fralda o cocô e o xixi, porque ela ainda não consegue controlar, ela não tem essa sensibilidade desse controle de segurar, tá? Para ela não fazer o cocô e o xixi nas calças e ir para o banheiro. Esse controle, essa sensação tão apurada de segurar para ir no banheiro e fazer o xixi e o cocô lá, é o jeito que os adultos esperam que ela faça, tá? Então, nós adultos, quando a criança começa a falar e já começa a andar, a gente pressupõe que ele já tem que pedir para ir no banheiro. E ele já tem que segurar esse cocô e esse xixi. Então, o adulto já começa a pré-julgar isso e já quer que a criança já faça isso. Só que aí o que acontece? O esfíncter anal, ele ainda está no processo dele. Então, a criança ainda não tem essa sensibilidade tão apurada ainda. Ela está começando a ter essa sensação, tá ok. E às vezes não dá tempo dela ir. E aí, o que acontece? Geralmente, ela acaba levando uma bronca. Então, antes, olha que loucura, como é o processo, né, do desenvolvimento infantil e o desenvolvimento desses 5 traços de caracteres. Aqui, no terceiro traço de caráter, ela está o tempo inteiro recebendo elogios, fazendo gracinha. E aí, quando chega aqui na época do desfraude, o que ela recebe? Recebe bronca, chama a atenção dela, por que você fez cocô, da próxima vez você tem que avisar para ir no banheiro. Aí, às vezes, tem um irmãozinho que fala, ô mamãe, corre aqui, ai, que cocô mais fedido, vem trocar a fralda desse menino ou dessa menina. Então, ela está ouvindo o tempo inteiro que ela está fazendo coisa errada, que ela está fazendo merda. E é neste momento que aí vem essa cobrança na criança, dela ter que fazer o xixi e o cocô no banheiro, ela tem que pedir para ir no banheiro, e é bem neste momento que se desenvolve a dor desse traço de caráter, que é a humilhação. Ele se sente humilhado, porque ele começa a perceber que ele só faz merda, ele só faz coisa errada. Não vão ficar mais fazendo aqueles elogios de graça, sabe? Não tem mais os sorrisos das gracinhas que tinha antes. Agora ela está sendo cobrada para que ela faça o cocô e o xixi lá no banheiro. Ora as bolas. Já sabe falar, já sabe andar. E como é que eu sei o momento que o esfíncter está pronto e essa criança já começa a ter essa noção de que ela consegue segurar o cocô e o xixi? Quando a criança começa a descer e a subir escadas sem segurar, nem apoiar na parede, nem no corrimão. Então, ela desce e sobe a escada com firmeza, tranquila, sem segurar em nada. É neste momento que ela está preparada para fazer o desfraude, porque ela já tem o domínio ali das pernas, ela já consegue controlar essa parte, sabe, da lombar ali e do esfíncter anal. Então, ela consegue
sentir a sensação e conseguir ter o controle de segurar até chegar para ir no banheiro. Exatamente neste momento. Antes disso, ela começa a desenvolver a sensação, mas ela ainda não consegue segurar para chegar no banheiro, tá? Então, às vezes a gente acaba fazendo cobranças erradas para a criança. E aí ela entra no traço da dor dela, que é a humilhação. Claro, ela vai criar mecanismos de defesa e o corpo dela vai se moldar para isso. A criança ela vai entender assim, poxa, eu só faço merda. Como ela ainda não consegue avisar a tempo para ir no banheiro, o que ela vai fazer? Ela vai... a única coisa que ela sabe fazer, ela tem o controle da musculatura do bumbum. Então, o que ela faz? Ela vai prensar o bumbum. Ela vai trancar o bumbum. Entende? Ela vai... É como se ela... Quando ela tranca, na cabecinha dela, é como se ela trancasse o cocô lá dentro para segurar o cocô, para o cocô não sair. Então, ela vai pressionar o bumbumzinho dela, ela vai contrair o bumbum. Automaticamente, o que ela vai fazer? Como ela não tem controle disso ainda, então ela vai, para se prevenir, para não sofrer essa humilhação, ela vai ficar com o bumbum trancado o tempo inteiro. Ela vai fazer essa musculatura toda hora ficar contraindo, para não deixar o cocô e o xixi sair. Só que ela vai trancando outras musculaturas também. Ela vai, além do bumbum, ela vai trancar a musculatura daqui, dos ombros, ela tranca também, porque ela vai se enrijecer. Ela vai trancar a musculatura aqui da arcada, então, às vezes, ela vai desenvolvendo isso também, essa dor, para não falar merda, para não falar coisa errada, se ela não sabe, se ela não tem certeza, ela fecha a boca. Ela fecha. E isso ela vai levar para a vida de adulto dela. Já percebeu? Existem alguns adultos, às vezes quando você pergunta alguma coisa, você quer saber alguma informação, eles fazem assim, ó. Tranca. Oh. Começa a fazer umas coisas assim. Ou seja, ele tem vontade de falar, mas como ele não tem certeza do que ele vai falar, ele tem medo de falar merda e ser humilhado pelo que ele falou, ele fecha. Então, a criança ela começa a fazer isso. Esse traço de caráter, ele gosta de ficar na caverna, ele não gosta de se expor muito, não. Ao contrário do segundo traço de caráter e do terceiro, eles adoram se expor, adoram chamar atenção. E esse, ele não gosta. Por quê? Porque ele tem medo de fazer alguma coisa errada, de fazer alguma merda, e aí ele vai ser humilhado. Tá, mas toda dor tem o seu recurso, que bom. E qual é o recurso desse quarto traço de caráter, que são mais... que tem esse traço da dor da humilhação? Bom, para não ser humilhado, o que eles fazem? Eles conseguem desenvolver uma observação muito maior do que as outras pessoas. Por quê? Porque eles começam a ver os detalhes dos detalhes para que nada dê errado. Então, eles são muito detalhistas, eles têm uma capacidade de suportar o mundo externo, e sem falar nada quietinho, então eles acabam absorvendo bastante o problema das pessoas, as crianças absorvem os problemas dos pais, eles têm muita resiliência, determinação e percepção. Eles também, como o segundo traço de caráter, que tem essa sensibilidade, eles também têm. Como eles são muito detalhistas, eles conseguem observar quando a pessoa não está bem. E aí, neste momento que eles observam isso, eles conseguem saber, ver a sensibilidade dessa pessoa, se ela está com problema ou não. Só que como eles vão absorvendo tudo isso, essa criança vai absorvendo tudo isso, e às vezes pode acontecer isso com os pais também.
às vezes sem querer, os pais acabam depositando ali os problemas deles nas costas dessa criança. Como às vezes a mãe reclama do pai, o pai reclama do trabalho, o pai reclama da mãe, e essa criança começa a absorver isso. E ela pode até fazer uma interpretação disso que ela está absorvendo, de que é culpa dela. Que os pais não conseguem fazer as coisas que eles querem, por quê? Porque a criança está atrapalhando. E quanto mais eles vão ficando nesse traço da humilhação, mais eles vão entrando em introspectiva. Mais eles vão ficando no canto deles, mais eles querem ficar dentro da caverna. Não querem muito contato físico, não vão falar dos seus sentimentos. Se eles não tiverem um ambiente acolhedor, um ambiente onde eles, um ambiente de confiança, um ambiente seguro, que eles podem ali se expressar, eles não vão falar os sentimentos deles. E eles estão o tempo inteiro prevenindo tudo que pode acontecer, plano A, plano B. São detalhistas e são metódicos também. Gostam de comer sempre as mesmas coisas. São crianças que gostam de brincar sempre das mesmas coisas. O novo, eles ficam super observando antes. Eles vão observar antes, ver se aquilo é seguro ou não para ele. Se ele não vai ser humilhado nessa nova brincadeira, aí sim ele entra nessa brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente quer empurrar a criança para ir brincar, para ir para uma festa, para entrar numa roda, e a gente tem que observar o tempo de cada criança. Bom, até agora nós falamos sobre 4 traços de caráter aí. Todos esses traços de caracteres, cada um vai ter a sua sensibilidade, vai ter o seu funcionamento e cabe a nós, pais, observar para cada um desses funcionamentos, para ver o que essa criança precisa naquele momento, qual é a necessidade dela e qual é o tempo dela. Porque de cada um o tempo é diferente. O tempo desse 4º traço de caráter, que tem a dor da humilhação, o tempo dele é devagar. Tudo que você pedir para essa criança fazer, ela vai fazer, mas no tempo dela. Porque como ela é detalhista, ela vai querer dobrar aquela roupinha dela bem dobradinha. Ela vai querer colocar o brinquedo dela naquele lugar. Então ela vai demorar mais tempo, esse funcionamento dela vai demorar. Em relação, por exemplo, ao 2º traço de caráter, que é na amamentação, que a dor é do abandono, ele é mais espoleta. E às vezes ele nem vai fazer a tarefa que ele tem para fazer. Porque ele vai se dispersar, ele se dispersa, aí ele começa a falar de uma outra coisa, ele leva aquela coisa pela metade, e vai acontecer isso. O 1º traço de caráter, ele também vai fazer no tempo dele. Porque às vezes ele vai parar, ele vai ficar imaginando como é que eu posso colocar esse brinquedo, como é que eu posso arrumar o meu quarto. Ele vai entrar na imaginação da cabeça dele. O 3º traço de caráter, que é quando acontece a interação com o mundo, que é o traço da manipulação, essa criança já é mais, ela é rápida. E se bobear, ela vai colocar as outras pessoas para fazer a tarefa dela. É o jeito que ela funciona e tudo bem. A forma como você tem que trabalhar com ela é a base de troca. É desafio, bora lá. Vamos ver quem termina primeiro. Vamos fazendo assim, ó, quem terminar primeiro vai ganhar isso daqui, ó, base de troca. Percebe? Cada um vai funcionar de um jeito. E lembrando, nós temos todos os 5 traços de caracteres.